Olá, pessoal. Vamos entrando aí. Vou olhando, esperar uns minutinhos até algumas pessoas entrarem. E aí a gente segue aqui com Oi, Bibi, David. A gente vai, Letícia, esperar pelo menos o horário certo, né? Às 9 horas, para começar a falar. Tá legal aí o som, Bibi, David, Letícia? Tá dando pra ouvir? Ah, beleza? Tá show? Eu tô no quarto aqui, improvisado, né? As crianças estão jantando. Ah, o Bernardo tá aí. Ele não tem redes sociais, ele é rebelde. Ah, vamos lá. 21 horas, o horário que a gente combinou. A gente tá, desde que o mundo, né, especificamente o Brasil, foi pego com essa questão da quarentena, essas decisões, essas confusões, a gente como igreja, mesmo antes de uma determinação, né, a gente decidiu parar os encontros ao vivo, né, os encontros presenciais e fazer encontros online. Depois a gente decidiu que seria importante se a gente de alguma forma pudesse promover pelo menos um encontro por dia para a gente se encontrar, para a gente louvar junto, para a gente orar, para a gente meditar no texto bíblico, enfim. Então a gente fez essa agenda onde a gente incluiu e mesclou reuniões de oração, com louvor, com estudo bíblico, com a celebração, com a devocional. E a nossa ideia aqui não é hoje, né, nessa primeira devocional, a primeira coisa que a gente tem que entender que não vai ser apenas eu, a pessoa que vai estar compartilhando com você. A nossa ideia é que cada vez mais outras pessoas possam compartilhar também. Mas como a gente que teve a ideia, também a gente achou oportuno a gente começar com essa palavra. Então, eu não sei se você está com a Bíblia aí, mesmo que eu tô lendo aqui, que eu tô falando, eu acho interessante, se você quiser abrir aí, o pessoal está entrando, Tiago, Flávio, Karina, o Henricão. Se você puder abrir a Bíblia, eu quero ler dois textos do Evangelho de João, dois textos muito conhecidos, mas que quando eu pensava em compartilhar alguma coisa, esses textos bateram forte no meu coração, mediante ao que nós estamos vivendo, especificamente a confusão dessa última noite, tudo que tem sido gerado no nosso país. Então o texto é de João, capítulo 16, o primeiro texto, né? Versículo 33. E depois eu quero ler João, você pula uma página aí, o capítulo 20, no versículo 19 e até o 23. Então, primeiro texto, João 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O outro texto, 20, João 20, de 19 a 23. E aí eu vou pedir para alguns de vocês irem escrevendo conforme eu falo, para não ter que toda hora falar o texto que eu tô. Você vê que entrou mais gente, você fala, gente, está em João 18, está em João 20, só para não ter que ficar toda hora falando, tá? João 20, 19 em diante. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e lhes disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
versículo 22. E, havendo dito isto, soprou neles e disse-lhes: recebei o Espírito. Se de alguns perdoares os pecados, serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Bom, até aqui, esses dois textos rápidos, né? A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar e falar com vocês aqui é a ideia de que o Evangelho de Jesus ele tem propostas a respeito de uma vida que não nega a possibilidade do caos, que não nega a possibilidade dos dilemas, que não nega a possibilidade das dores. É muito importante a gente entender que nesses dois textos, principalmente no capítulo 16 que a gente leu, há uma ideia muito séria no coração de Jesus que está sendo transmitida para a vida dos discípulos, que é essa questão de que Jesus está anunciando a sua partida, né? Desde lá do capítulo 12, capítulo 13 de João, Jesus está anunciando a sua partida, mas agora, especificamente, Jesus ele realmente está partindo, né? Ele realmente entendeu que a sua hora era chegada. Quando você abre lá em João 2, na boda de Caná, ele diz para Maria, né? A minha hora não chegou, mas agora aqui ele tem convicção que a sua hora é chegada. Então, a fé cristã na vida alheia, assim, na vida corriqueira, ela não anestesia os dilemas da vida. Ela não é uma fé triunfalista demais. Ela não é uma fé que se esbanje, que se fundamenta numa vida só de vitórias. A fé cristã dialoga com os erros, dialoga com as perdas, dialoga com o sofrimento. Isso é interessante, porque eu creio que um dos grandes problemas que a quarentena está trazendo para a gente, e tudo que eu falo é a partir de mim, então eu passo por isso, é que eu creio que a quarentena está nos obrigando ao encontro pessoal consigo. Né? Na quarentena, a gente ficou longe da interatividade, a gente ficou longe da ideia do convívio, do happy hour, da vida que se distrai. E por não estar mais distraído, a gente teve que encarar talvez a verdade da nossa própria vida. Talvez algumas pessoas estejam vivendo os primeiros dias da sua vida em que elas realmente estão percebendo quem elas são. Talvez algumas pessoas estão olhando para o espelho de verdade a primeira vez. Eu creio que esse é um dilema do tempo que nós estamos vivendo agora. Porque quando nós olhamos para o espelho de verdade, nós temos percebido, nós conseguimos ver que em nós há monstros, né? Há medos, há anseios, que em muitos de nós foi revelado agora uma ansiedade que não havia sido percebida antes, um medo que não havia sido percebido antes, que talvez em muitos de nós ficou mais latente a ideia de que nós no fundo, no fundo, no fundo não confiamos tanto em Deus assim como nós falamos. Então, o que fica latente para mim a respeito desses dias meio escuros que a gente tem vivido? Que a paz, na maioria das vezes, não está ligada a uma consciência, e sim a uma conveniência ou a algumas circunstâncias. Que a paz não é um credo, não é uma verdade na nossa vida plena, e sim algo que depende. Então, isso não significa que em nenhum momento a gente tem paz, mas me parece que nesses dias está se revelando uma ideia de que, de vez em quando, dependendo do momento, dependendo das circunstâncias, então é que a gente percebe que a gente tem paz. Então, agora, os projetos que a gente escreve, a gente não tem para quem mandar. Está tudo teoricamente parado, né? O nosso convívio social ele não acontece mais. Então, nós somos obrigados a perceber
que nós somos frágeis, nós somos complexos, né? Nós não somos apenas o que os outros pensam que a gente é. A gente tem medo de algumas coisas, a gente tem anseios sérios a ser tratados. Então, muitas coisas ocultas podem ter sido reveladas, né, na nossa vida. Talvez muita gente percebeu só agora a verdade de si. E é por isso que eu queria tentar entender algumas verdades desse texto, perceber que ele trata de uma crise gradual do nosso coração, mas que para mim, tenho tentado trabalhar isso, não é fácil, eu tenho tentado encarar esses dias como uma possibilidade, como eu falei, de um encontro com o real de mim. Eu tenho tentado aproveitar esse confinamento para de verdade ter um encontro comigo, já que muito tem se falado do se conhecereis a verdade vos libertará. Eu queria que isso fosse uma verdade. Então, para mim, apesar de todo o caos, isso não ameniza nada, eu tenho tentado encarar esse momento como uma chance de recalcular a rota da minha vida, e eu acho que seria bom se você fizesse isso também, e de perceber que muitos fundamentos que a gente calcou até aqui, eles não são tão sustentáveis quanto a gente pensava que era. De que algumas coisas que a gente cria do fundo do nosso coração, de fato a gente não cria tanto assim como a gente pensava, de algumas certezas que a gente tinha ficarem abaladas. Então aqui no texto, primeiro que nós lemos de João, 16, você percebe que na medida em que os discípulos foram percebendo a possibilidade de um distanciamento de Jesus, Jesus fala que vai embora, que vai morrer, eles vão começando a se afligir, eles vão começando a ter mais dúvidas. E quando a gente lê o texto lá do capítulo 20, que é uma transição, né, entre o anúncio de Jesus, a morte e a ressurreição, agora aqui no capítulo 20 é exatamente o dia, o domingo, que Jesus ressuscitou. Você tem uma série de promessas que Jesus fez para os discípulos, uma série de vezes que Jesus falou para os discípulos que ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria, que ele derrubaria, destruiria o templo e no terceiro dia ele reconstruiria. Então, se os discípulos estivessem bem formados na mente, nas suas emoções, na sua espiritualidade, o terceiro dia seria o dia da alegria, o dia da vitória, o dia da conquista. Mas o texto aqui de João 20 vai nos dizer, em primeiro lugar, que eles estavam trancados numa casa, semelhante a muitos de nós, trancados numa casa e com medo dos judeus. Eles estavam com medos, medos terríveis. Talvez naquela casa não havia conversa, talvez naquela casa havia um clima mais do que tenso, havia uma decepção profunda de pessoas que acompanharam, de que deixaram tudo para seguir Jesus e agora Jesus sumiu. Então, as expectativas que eles tinham a respeito de Jesus não foram correspondidas e todas as vezes que uma expectativa não é correspondida, gera uma frustração. Então, eles não estão só frustrados, eles estão aflitos, derrotados, eles estão com medo, porque agora Jesus sumiu e eles estão sendo perseguidos pelos judeus porque eram seguidores de Jesus. Então o medo mexeu com todas as aparências que eles tinham a respeito de algumas verdades que eles criam. Então aqui, claramente, por que eles estão aflitos? Porque Jesus não respondeu às suas expectativas. Jesus, ele se foi. Então toda a esperança que eles tinham foi-se embora. Tudo que eles pensavam acabou. É um ambiente onde talvez um olha para o outro, assim como nós estamos teoricamente nos olhando, e ninguém tem coragem de perguntar o que o outro realmente está sentindo, mas ninguém tem dúvida do que está sentindo. Então, esse ambiente da fragilidade, do medo, da aflição, é um ambiente que revela algumas verdades. Então, eles estão ali
e eles estão com medo. Então presta atenção, há pouco tempo atrás, há 4 dias atrás, nesse texto, na quinta-feira, o Pedro está com a espada na mão, ele é um cara valente, ele está disposto a lutar com o exército, e agora ele está trancado com medo. A verdade trombou com esse cidadão e com esses discípulos, e agora eles têm medo, eles têm muito medo. E o que acontece no capítulo 20, se você puder acompanhar? Eles percebem, Jesus aparece, as mulheres foram até o sepulcro, né? E Jesus fala com as mulheres. Interessante, as mulheres falam para os discípulos que falaram com Jesus. Pedro e outro discípulo vai até o túmulo e o túmulo está vazio. Então eles têm o relato de 2 pessoas, pelo menos, que viram Jesus, e eles têm a imagem de um túmulo vazio. Mas nem o relato e nem o túmulo vazio é suficiente para tirar eles desse constrangimento, desse medo, dessa aflição. Mesmo diante de uma verdade clara, eles não conseguem se lembrar que o terceiro dia era o dia da alegria, da vitória. E quando eles estão lá, interessante que o texto diz que Jesus apareceu no meio deles. Tipo, as portas estavam trancadas, mas Jesus caiu no meio deles lá. Jesus não bateu na porta, Jesus apareceu. E quando Jesus aparece na frente deles, Jesus diz uma palavra. Jesus diz assim: paz seja convosco. Anteriormente ele tinha dito assim: meus irmãos, encontrem paz em mim, porque vocês passarão por aflições. Ele já tinha falado das aflições e agora ele volta a falar sobre a paz. Então, quando Jesus fala dessa paz, ele percorre o texto que nós lemos, e aí o texto diz que Jesus olha para os discípulos, por 2 vezes ele diz: paz seja convosco. E aí ele diz assim: agora, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então é um movimento contrário, eles estão ali e eles seriam enviados. E para serem enviados, o texto diz que Jesus soprou o Espírito. Então olha que interessante. Jesus aparece no meio deles, então eles estão literalmente em volta de Jesus. E essa paz anunciada por Jesus agora vai para dentro deles. Olha que legal. Jesus está no meio, mas a palavra de Jesus de paz faz com que agora, através do seu sopro, a paz entre neles. Então, a minha paz vos dou, e recebam a paz, a paz seja convosco, não é apenas agora um anúncio de paz. Agora a paz, que é Jesus, através do seu Espírito, entrou nesses homens, entrou nesses discípulos. É por isso que Jesus, ele é, como um anúncio lá do Isaías, o príncipe da paz. Jesus é o dono da paz. Jesus é a paz. Então, a paz Jesus entrou nos homens discípulos que estavam com medo. Então, o homem medo recebeu a paz Jesus. E isso é tão rico, é tão maravilhoso, que essa mensagem do Evangelho em meio ao medo, ela não fez com que aqueles irmãos tivessem todos os seus problemas resolvidos. Pelo contrário, aquela mensagem e aquele espírito só foi pronunciado e só foi enviado para que agora os discípulos mudassem a consciência deles da forma como eles lidam com o caos, com o medo, com a decepção, com a tristeza. Porque agora os discípulos vão enfrentar dilemas maiores do que eles já viveram, mas eles perceberam agora que Jesus estava falando que ele era a paz e que ele foi literalmente morar dentro deles. Então é como se Jesus dissesse assim: olha, eu não estou aqui como quem resolve problemas. Eu não estou aqui como quem promete grandes resoluções. Eu não estou aqui como quem promete uma vida abundante, só próspera, sem nenhuma adversidade. É muito além disso. Eu estou tão aqui e eu estou tão com vocês que agora vou morar em vocês para que as adversidades, as circunstâncias,
as mazelas da vida, os temores, os terrores, os medos, não encontrem um repouso em vocês que façam vocês parar, porque eu vos envio. Vocês têm que ir. Vocês são os agentes de paz na terra. Quando é que Jesus falou isso? Caminhando para o fim. Quando é que Jesus falou isso? Quando Jerusalém iria pegar fogo, literalmente, por causa da vida e da ressurreição de Jesus. Quando começaria um grande movimento de uma igreja chamada Igreja Primitiva e que mexeria com as estruturas do governo de Roma, das autoridades políticas, e quando muitos desses irmãos, em pouco tempo, seriam castigados, seriam torturados, seriam mortos literalmente a fio da espada, e que é por isso que eles estão percebendo que Jesus está em seu espírito, não prometendo uma resolução de problemas, mas com a paz de Jesus, Jesus está prometendo que nós conseguimos passar por qualquer circunstância, por qualquer tribulação, por qualquer adversidade, sem com que essa adversidade nos tome por inteiro. Então, nesses dias de quarentena, é muito normal a gente assistir dentro da nossa própria casa desfechos que nós não esperávamos de nós. É muito normal que a gente esteja mais nervoso, mais preocupado, com insônia, mais tempo para dormir, mas dormindo menos. É por isso que lá no Rio de Janeiro, em uma semana, né, a gente já viu que cresceu 50% o número de violência contra a mulher. É por isso que lá na China, em uma das grandes cidades, foi o período que mais teve divórcios na história do país. Então, tudo isso é complexo. Então, qual é a palavra que nós queremos dar nessa nossa primeira devocional? A palavra de que a paz entrou em nós. E de que o medo pode até passar por nós, mas ele não se aloja em nós, porque não há espaço na nossa vida mais. Não há nenhum lugar vazio em que o Espírito não esteja pleno. Não há lugar na nossa mente, não há lugar nas nossas emoções, no nosso coração, na forma como a gente pensa, não há lugar. A verdade do Evangelho sobre a nossa vida é que a paz de Cristo está morando em nós. Jesus, que é o príncipe da paz, mora em nós. Então, nesses dias onde há a aflição passa por nós, mas ela não se aloja em nós. Nesses dias em que há a ansiedade passa por nós, mas ela não vai se alojar em nós ao ponto de nos transtornar, ao ponto de nos tirar de si. Porque pelo contrário, a paz de Deus veio morar em nós para que a gente ficasse em si, sãos, plenos, pensantes, com sentimentos ajustados. E essa é a nossa luta, essa é a nossa angústia, porque é sempre uma angústia de um corpo que teme e que tem pecado e que é natural, que sofre, com o espírito que está sendo trabalhado na nossa vida. Então tenho duas boas notícias para a gente encerrar aqui. A primeira boa notícia é que as condições que eu e você precisamos para viver essa vida plena, e por vida plena aqui eu quero dizer uma vida que dá conta das aflições, uma vida que dá conta das tribulações, dá conta do medo e da ansiedade. As condições para a gente viver essa vida plena já está em nós, não está fora de nós. Nós não precisamos buscar a Deus para que Deus envie algo que Ele já não enviou. As condições para desfrutar disso já está em nós. É real na nossa vida. E tudo que seja contrário a isso é mentira.
tudo que se passa pela sua cabeça, pela minha cabeça, pelas nossas emoções, dizendo que nós não daremos conta, de que será mais profundo, que será mais dolorido, que será mais tenso do que a gente pode suportar, é mentira. É mentira. Porque a verdade da palavra de Deus é que, por mais constrangedor que sejam os nossos dias, nós damos conta pela graça de Jesus. E a segunda boa notícia é que eu e você podemos e devemos ser um agente de paz nos nossos dias. Um agente de paz. Nós estamos vivendo dias de medo. E em pouco tempo as pessoas vão começar a se ofender. Talvez hoje já houve muita ofensa nos grupos que você faz parte, nos grupos da sua família. Talvez você lide com vizinhos, com amigos próximos, com os seus grupos mais íntimos, com pessoas que têm vivido o profundo medo da pequena empresa, do trabalho. Talvez alguém da sua família já foi deslocado, já foi mandado embora. Talvez alguém que você conheça ou você não tenha nenhum centavo e a sua geladeira está vazia. E isso está te trazendo temores. Nós temos que ser um agente de paz. A palavra que deve fluir do nosso coração é que nós podemos viver tudo isso na paz e nós podemos ensinar as pessoas. Então, se Deus está nos permitindo passar por tudo isso, não considero nenhum tipo de punição, mas eu considero uma permissão. Se Deus está permitindo que a gente passe tudo isso, nós somos a esperança do mundo, a luz do mundo, o sal da terra. Nós não seremos privados dessas dificuldades, mas nós poderemos ensinar a todos que estão vivendo os mesmos dilemas que nós, ou dilemas maiores, ou dilemas maiores. Então que Deus possa traduzir no seu coração essa paz que excede todo entendimento, que não é explicada facilmente, mas que é um testemunho vivo. Então, o que nós precisamos dizer é que a paz de Cristo invadiu o nosso ser por completo. E por mais estranho que seja, nós estamos seguros em Deus. É uma grande oportunidade desse testemunho, porque toda a nossa segurança humana se foi. Ou nós temos o Evangelho, ou nós temos Jesus, o Espírito de Deus em nós, ou nós certamente nos entregaremos à solidão, à angústia e todo tipo de tristeza. Então, seja um agente de paz e tenha a convicção de que Jesus te ama. E antes de dizer algo sobre ansiedade, ele disse que nos ama mais do que os pássaros, nos ama mais do que os lírios do campo, ele cuida de nós, ele nos sustenta. Então essa é a nossa oportunidade de entender que quem nos sustenta e quem nos alimenta e quem nos veste é Deus. Nós precisamos passar por isso para entender que nós não somos pessoas que ganham dinheiro porque trabalham. Nós somos sustentados por Deus. Nós somos sustentados por Deus. O nosso trabalho é uma dádiva, o salário é uma dádiva, mas sem Ele, Deus nos sustentará. Deus nos sustentará. Essa é a palavra que nós precisamos entregar para os nossos irmãos. E essa é a pessoa que as pessoas precisam encontrar. Uma pessoa que é humana, que também tem dilemas, mas que no meio de tudo isso dá conta de passar. E dá conta de passar bem. Quero terminar com um versículo, quando Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe muito, que o Espírito de Deus traduza paz ao seu coração e que, se você estiver trancado com medo, que o Espírito Santo possa te visitar. No nome de Jesus. Queria orar com você. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós somos dependentes do Senhor e esse tempo está nos ensinando que, se não for o Senhor ao nosso lado, em nós,
Certamente nós nos entregaremos por completo às nossas emoções falhas, aos nossos pensamentos que nos traem. Então nós queremos aproveitar esse tempo para nos encher da palavra do Senhor e entender que todos os recursos que o Senhor poderia nos dar para viver essa vida plena, o Senhor já nos deu. É essa paz que estava no meio dos discípulos, mas que em pouco tempo foi parar dentro deles. Então, o Senhor não está apenas no meio de nós, o Senhor está em nós. E nós te pedimos que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa transformar os nossos pensamentos e transbordar sobre a nossa vida. No nome de Jesus, que nesses dias, especificamente hoje, amanhã, que nós estamos vivendo um dilema um pouco mais profundo, que agora o nosso país entra numa guerra de poder e, e nos parece que os nossos governantes não estão preocupados com a gente. Alguns estão pensando nas próximas eleições e outros estão pensando em como terminar menos pior. Então, no nome de Jesus, que nesses dias a gente ensine os nossos irmãos, os nossos amigos, que nós somos os agentes de paz, que as pessoas possam ver que apesar das tribulações nós não vamos nos desesperar, que as pessoas possam ver que nós confiamos no Senhor e que só o Senhor é a nossa confiança, só o Senhor é quem nos sustenta, só o Senhor quem nos alimenta. Tira de nós esse falso real de que nós provemos alguma coisa para a nossa vida. Não, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nos faz ensinar isso. Primeiro desfrutar, depois ensinar. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu vou gravar aqui, tomara que dê certo, né? E se você acha que alguém deve ver essa mensagem, se você tem que revisitar, se você quer falar mais sobre isso, você deve ter meu contato, tem meu Instagram, tem o da Doca, a gente pode conversar. Se você precisa de uma oração, se você precisa falar mais pessoalmente com alguém, nós estamos à disposição para estar com você, para orar, para conversar, para te ouvir, tá bom? Deus abençoe, essa live vai ficar gravada aqui por 24 horas, a gente pode rever tudo isso. Um abraço, amanhã nós temos Escola da Família, então é só para quem é membro mesmo, só para quem é aluno, perdão. E na sexta-feira nós temos também às 21 horas um período de louvor aqui. Chamem seus amigos, vamos juntos. Um abraço, Deus abençoe.